Nessa live vamos falar sobre gestação, gravidez e doença renal crônica. Dá para engravidar? Não dá para engravidar? Quais os riscos? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre algo que é tão importante para muitas mulheres que possuem o desejo de ter um filho e muitas vezes elas se veem com uma doença renal crônica e agora dá para ter um filho, não dá para ter um filho? Então é sobre isso que vamos conversar. Então sejam todos muito bem-vindos para mais essa live semanal com um tema aqui que agrada e é do interesse de muitas pessoas. Muitas mulheres possuem essas dúvidas se dá para engravidar ou não na doença renal crônica. Então, todos aí muito bem-vindos. Deixa eu ajustar aqui um pouco a luz. E aí, muitas mulheres aqui nesse grupo, para a gente se conversar então nesse tema, que acredito que muitas mulheres que têm o sonho, né, de ser mãe. Quem aqui que tem sonho de ser mãe, manda aqui uma mensagem, eu quero saber quais mulheres aqui possuem essa vontade. Ó, a Cida já falou que tem vontade de engravidar. Eu sei o quanto isso muitas vezes traz medo, né? Você tem um sonho de ser mãe, tem vontade não simplesmente de ser mãe, que poderia adotar e ser mãe, mas se você tem o sonho de gestar, de ter aquela sensação de levar o bebê durante 9 meses e muitas vezes aí você se encontra com uma doença renal crônica e você acaba ficando com receio de como isso vai acontecer, dá para acontecer, não dá para acontecer. Então isso é um assunto extremamente importante para vocês entenderem quais os riscos, quais os benefícios. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, certo? Quem tiver dúvida, coloca aqui no balãozinho, lá embaixo tem um balão, uma interrogação, coloca que fica mais fácil para poder tirar a dúvida de vocês depois, tá? Ó, faço acompanhamento, tenho 29 anos, família com vários pacientes renais, sonho ser mãe, mas tenho tanto medo de engravidar, de risco pela genética. Essa é uma questão muito frequente e é muito comum, né? Então a primeira coisa que eu falo para vocês é o seguinte: quem vai decidir se pode ou não engravidar não é o médico. O médico vai conversar com vocês, explicar os riscos e benefícios e juntos, a mulher com o marido, junto com o médico, vocês vão definir qual a melhor estratégia possível para poder engravidar com o menor risco possível, se esse realmente for o seu sonho. O que não dá é você engravidar sem saber dos riscos que podem levar tanto para você, mulher, quanto para o bebê. E aí acontece uma intercorrência e você é pega desprevenida falando que não sabia que poderia acontecer isso. Isso seria a pior situação possível. Ou uma gravidez sem planejamento e também pode trazer muitos riscos. Então a primeira coisa que vocês têm que entender é isso. É possível, tudo tem riscos e benefícios. Precisam estar cientes de tudo o que pode acontecer, todos os riscos que a gestação pode levar, tanto para a mãe quanto para o bebê. Entender esses riscos e saber se faz sentido para o casal, se faz sentido para a mãe, para a mulher, correr esse risco e, quem sabe, ter uma gestação tranquila, com filho saudável. Mas tudo tem que ser muito bem explicado, tudo tem que ser muito bem pesado entre os riscos e benefícios. E a primeira coisa que você tem que saber é que na doença renal crônica é importantíssimo você entender o que está levando a sua doença renal crônica. Você é uma pessoa que teve um diabetes tipo 1 e por isso você perdeu rapidamente a função renal, ou que nem já colocaram aqui, você tem uma doença renal policística. E a doença renal policística é uma doença autossômica dominante, ela irá transmitir de gerações. Então muitas vezes você, mulher, ou o marido, tem uma doença renal policística, a chance de transmitir essa carga genética ao filho é muito grande. E teria a grande chance dos filhos terem o desenvolvimento da doença renal policística. Assim como se você tem uma doença autoimune, não necessariamente essa paciente com doença autoimune terá um filho também com as mesmas doenças autoimunes, não necessariamente. Para ter um desencadeamento de uma nefropatia por IgA, uma GESF e tudo mais, precisa ter vários fatores. Componente genético é um dos fatores, mas para você saber, por exemplo, o fator ambiental, estresse, parte emocional, infecções, tudo isso faz
junto à possibilidade de desenvolver uma doença autoimune. Mas não necessariamente você ter uma nefropatia por IgA, seu filho também terá uma nefropatia por IgA. Algumas outras doenças, por exemplo, o síndrome de Alport, poderia levar a alguma alteração genética, teria um maior risco de transmissão genética aos seus filhos, e aí, dependendo da sua doença de base, pode ocorrer o maior risco. Dentro da doença renal policística, nos Estados Unidos principalmente, é mais comum, por exemplo, a fertilização in vitro, onde você faz a fertilização e você já consegue fazer na amostra da coleta de tecido do embrião, saber se esse embrião já teria ou não o risco de desenvolver uma doença genética, uma doença renal policística. E aí você escolheria o embrião que não tem a doença renal para você poder tentar implantar no útero e causar, então, promover a gestação. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Alguns centros aqui no Brasil acabam também realizando isso. Mas tem que ser, novamente, é um assunto delicado, não é tão simples, muitas vezes é caro fazer esse tipo de avaliação, mas é uma possibilidade. Então é importante, primeiro, você entender qual é a sua doença, por qual motivo você perdeu a função renal ou está perdendo a função renal. E aí vamos para alguns momentos, né? Quando o paciente está em tratamento conservador e fica grávida, paciente está fazendo hemodiálise e fica grávida, e paciente pós-transplante e fica grávida. Cada situação é uma situação diferente e precisa ser muito bem avaliada. Primeira coisa, num paciente com tratamento conservador, a gente tem várias categorias, estágios da doença renal crônica, desde estágio 1 e 2. Lembrar, estágio 1 aquele com mais de 90% de função do rim, estágio 2 entre 90% e 60% da função renal. Nesses dois estágios, então acima de 60%, o risco de complicações é muito parecido até com a população geral na maior parte das vezes. Tem um pouquinho mais risco de pré-eclâmpsia, desenvolver hipertensão relacionada à gestação, pré-eclâmpsia, síndrome HELP, pode acabar tendo um risco um pouquinho maior do que na população geral, mas não acaba sendo um risco tão grande assim. E também o risco de malformação ou parto prematuro acabam não sendo tão importantes assim, porque a sua função renal é praticamente normal. Então, se você quer engravidar no momento de doença renal crônica, quanto melhor a sua função renal, melhor para você. A partir do momento que você vai agravando a doença renal, estando em estágios mais avançados, é possível e existem estatísticas que mostram que a gestação pode agravar a doença renal. A gestação pode fazer com que sua doença renal crônica progrida e muitas vezes pode até mesmo necessitar de hemodiálise ou diálise peritoneal durante a gestação. Então, você me engravidar com uma doença renal crônica mais avançada está atrelado a um maior risco da sua doença renal progredir e ficar mais grave. Isso pode acontecer. Além disso, tem maior risco de doenças hipertensivas, como síndrome HELP, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, hipertensão da gestação. Isso pode acabar ocorrendo também. E o desenvolvimento do bebê. Tem risco de partos prematuros, partos com bebê pequeno, um baixo crescimento do bebê intraútero e até mesmo aborto. Então, quanto mais grave a sua doença renal crônica, maior a probabilidade de você ter mais complicações. Em alguns momentos, pode acabar acontecendo da sua doença renal fazer com que a ureia comece a se tornar mais alta. E um valor meio que a gente considera como um valor limítrofe é um valor de ureia acima de 100. Normalmente, numa mulher que está grávida, que tem uma doença renal crônica e que começa a evoluir com a progressão da doença e a ureia se torna mais alta, muitas vezes a gente precisa iniciar a hemodiálise ou diálise peritoneal, mas normalmente a gente costuma fazer a hemodiálise de uma maneira mais precoce. Então, por quê? A ureia acima de 100, que é considerado mais ou menos no que nos Estados Unidos eles utilizam como BUN, que é uma base nitrogenada, acima de 50, 60, pode ocasionar maior risco de complicação fetal. E aí, para evitar complicações ao feto, inicia-se a hemodiálise de uma maneira mais precoce. Então, ureia acima de 100 normalmente é um valor que a gente acaba utilizando para começar a fazer a diálise, para evitar que essas toxinas comecem a se acumular.
mesmo quando a creatinina não está tão alta. Então pode ter uma mulher com uma creatinina de 3, mas a ureia está ficando acima de 100. E aí, nesse momento onde a gente vê que a ureia persistentemente fica mais elevada, a gente pode começar a diálise mais precocemente para garantir que as toxinas fiquem mais baixas, mais bem controladas, evitando complicações ao bebê. Então, no contexto da doença renal crônica, principalmente é isso, estágios menos avançados, principalmente estágio 1, estágio 2, uma função renal acima de 60%, as complicações são muito menores. Com o avançar da doença renal crônica, começa a ter maior risco de progredir a sua doença renal, ter complicações hipertensivas na gestação, como crise hipertensiva, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome HELP, ter abortos, ter crescimento, uma restrição no crescimento do bebê, ter um baixo crescimento do bebê. Que foi, Letícia Aico? Letícia veio aqui, olha só. O que você está fazendo aqui, minha filha? Você vai falar oi pro pessoal? Vem aqui falar oi para o pessoal. E papai tá fazendo live. Olha só quem invadiu aqui. O que você tá vendo? Ó, vai com a babá. Papai tá fazendo live. Você tá atrapalhando a live do papai. Ó a babá te vindo te buscar. Pode abrir aqui, Cacá. Tem que ir. Mamãe chegou. Papai tá fazendo live. Vai lá, vai falar oi pra mamãe. Tchau. Esse botãozinho. Esse botãozinho é da luz. Bom, voltando aqui novamente, aqui onde eu estava falando da doença renal. Então, estágios mais avançados da doença renal estão atrelados a todos esses riscos. E muitas vezes, quando a gente tem uma ureia mais alta no tratamento conservador, a gente é mais agressivo de fazer hemodiálise de maneira mais precoce para evitar que a ureia fique persistentemente acima de 100. E de novo, vale a pena todos esses riscos ou não vale? Quem vai dizer isso são vocês, mulheres. Porque imagina, minha filha que acabou de entrar, e a Lívia fica brava comigo, fala assim, deixa essa porta trancada. Eu quero que ela entre mesmo, que entre aqui, que ela apareça na live, que ela, Lucas, são as coisas mais importantes para mim. E só quem tem filho sabe o prazer e o valor de que é ter um filho de verdade. De você conhecer o verdadeiro amor. Acho que só quem tem filho sabe o verdadeiro amor, o que é um amor incondicional. E só quem tem filho consegue reconhecer verdadeiramente o amor que os seus pais deram a você. E aí você para pensar o quanto você errou na sua vida criticando ou julgando os seus pais. Mas isso é a opinião de cada um, essa é a minha opinião. E aí, novamente, só vai saber o que vale a pena, o risco, não é o médico, não é só o paciente, mas todos juntos. Vocês, mulheres que desejam engravidar, precisam saber quais os riscos de uma gravidez. Estar ciente de todos os riscos e possibilidades, que Deus queira que não aconteça absolutamente nada e você ter uma gestação maravilhosa, perfeita, sem nenhuma complicação. E isso seria o melhor dos mundos. Mas se tiver também uma complicação, você tem que estar ciente do que você está passando e o que pode acontecer. E eu acho que a informação é a coisa mais importante do mundo. Você ter a informação vai dizer, porque talvez tem mulher que não quer ter, o casal não quer ter filho. E naquela dúvida, será que vou ou não vou, era o que faltava para decidir não ter filho. E tá tudo certo. Ou decidir, quero ter filho, mas gestar não é o meu sonho. Eu quero ter um filho, de abraçar, acolher, de criar, mas não necessariamente gestar é o meu sonho. E isso é uma coisa importante. Você também quer falar oi? Também fala oi. Não quero falar. Vem aqui falar oi. Ó, você vai derrubar aqui a luz. Ó o outro que chegou aqui. O Lucas chegou. Então assim, você saber se você quer gestar ou não é uma das coisas mais importantes que você, mulher, vai decidir. E se você não tem a vontade de gestar, talvez a adoção seja uma baita possibilidade. Vem aqui falar oi e vai lá com a mamãe, que papai tá fazendo live agora. Vem aqui falar oi, que a Letícia veio falar oi. Vem aqui, Lucas. Vem aqui. Lucas, ele é mais desobediente. Vem aqui falar oi. E vai lá com a mamãe, que o papai tá fazendo live aqui, ó. Esse é o outro. Então, de novo, são as coisas mais importantes que tem pra mim. E aí tem que saber o que pra vocês é fundamental ou não.
Vai lá, que papai tá fazendo live agora. Não falei oi. Então fala oi. Oi, pessoal. Sorte que não deu ninguém. Pegou bala de Uber de nenhum que ninguém conhece. É isso aí, não pode pegar bala de Uber que não conhece você. Tchau. Deixa eu pegar uma. Débora, minha aguinha que eu já deixo aqui. Então tá bom, agora tchau. Vai lá com a mamãe. Bom, voltando aqui novamente. Agora foi a segunda intromissão. E aí, tá vendo? A Lívia já mandou trancar. E aí, é isso que é importante vocês pesarem todos esses riscos e benefícios. Lembrar muitas vezes que você está fazendo um tratamento com uma doença autoimune, você toma diversos medicamentos. E aqui já quero falar sobre os medicamentos que você não pode continuar. Todos os medicamentos antihipertensivos ou tratamentos que a gente faz para tentar reduzir a proteína na urina, como da classe dos IECAs, que são os medicamentos como captopril, enalapril, ramipril, não podem ser usados, eles têm maior risco de malformação. Ou pacientes que usam o medicamento BRA, que é o bloqueador do receptor de angiotensina, que é o losartana, valsartana, olmesartana, candesartana, também não podem ser utilizados durante a gestação. Eles podem aumentar a malformação fetal. Medicamentos para colesterol também não devem ser utilizados, parece trazer maior risco de malformação fetal. Medicamentos imunossupressores, como micofenolato, sirolimus, não são medicamentos indicados para o uso na gestação, podem levar também a malformação. Medicamentos para beta-bloqueadores, medicamentos como atenolol, propranolol, metoprolol, não são medicamentos também indicados, podem alterar a parte cardíaca do bebê. Medicamentos diuréticos também podem estar relacionados com malformação do trato urinário do bebê. Então você começa a perceber que vários medicamentos terão que ser suspensos durante o tratamento conservador. Então muitas vezes você está fazendo um tratamento conservador para tentar controlar uma doença autoimune, controlar a perda de proteína na urina, esse tratamento terá que ser suspenso, porque existe um grande risco de malformação fetal. E aí, a suspensão desses medicamentos, inclusive os inibidores de SGLT2, o dapaglifosina, a empaglifosina, também devem ser suspensos. E a gente não sabe como pode o seu corpo se comportar. Eu tenho 2 pacientes que engravidaram, tendo doenças autoimunes. As 2 durante a gestação evoluíram muito bem. Algo que teoricamente você pensa, estou suspendendo o remédio, deveria piorar, mas durante a gestação o bebê trouxe muito mais benefício. A perda de proteína dessas minhas pacientes diminuíram muito e melhoraram muito. Depois que terminou a gestação, depois do parto, voltaram a subir a perda de proteína na urina e a gente teve que novamente corrigir essas alterações. Mas vocês têm que entender que, por exemplo, uma gestação não programada está atrelado a um uso contínuo de medicamentos que podem levar a uma malformação. E aí você vai descobrir com 8 semanas de gestação. E aí com 8 semanas você já expôs o bebê que está se formando a 8 semanas de medicamentos que teoricamente podem levar a uma malformação. Por isso que é tão importante fazer um planejamento da sua gestação, se esse for o seu sonho, para já suspender e evitar qualquer complicação medicamentosa. Bom, pensando agora no paciente que tem uma doença renal muito mais avançada, estágio 4, 5, e evoluiu com necessidade de iniciar diálise, ou mesmo aquelas mulheres que estão fazendo hemodiálise e necessitam agora otimizar melhor a diálise porque ficaram grávidas. O que a gente sabe? Uma prescrição normal de hemodiálise é uma hemodiálise em torno de 3 vezes por semana durante 4 horas, ou seja, 12 horas por semana de hemodiálise. No mínimo, é recomendado fazer pelo menos 20 horas por semana de hemodiálise. 20 horas por semana, estamos falando 5 dias por semana, 4 horas de diálise por vez. Então, de segunda a sexta-feira, fazer hemodiálise por 4 horas. Por que isso? Porque a gente conseguiria representar melhor a função renal, retirar mais toxinas, controlar melhor o líquido para evitar que essas toxinas possam levar a uma má formação ao bebê. Por isso que durante a gestação é otimizado a prescrição de diálise desses pacientes, principalmente da hemodiálise, para a gente fazer agora uma dose muito maior de hemodiálise. Em vez de 3 vezes por semana, fariam pelo menos 5 vezes por semana. Mas existem trabalhos que mostram, que comparam. Quem faz 20 horas
de hemodiálise por semana com gente que faz mais de 36 horas. E quem faz mais de 36 horas possui um melhor prognóstico. O bebê vai melhor, uma gestação mais tranquila, com menos complicação. Mas quem que faz 36 horas? De novo, relembrando, para fazer 20 horas de hemodiálise, estamos falando de 5 dias na semana por 4 horas. Para fazer 36 horas, teoricamente, são os centros de hemodiálise que fazem diálise noturna. Ou seja, o paciente dorme na clínica de diálise, no hospital, no centro de diálise, e aí vai estar dormindo lá e fazendo diálise durante 8, 9, 10, 12 horas de hemodiálise durante seu sono. Essa terapia, com maior quantidade de diálise, estaria atrelada ao melhor benefício, tanto para a mãe, preservando melhor a saúde materna e também, principalmente, a saúde do bebê. Então, toda vez que a mulher está fazendo hemodiálise e fica grávida, é necessário otimizar a diálise para pelo menos 20 horas por semana. E alguns trabalhos mostram que o ideal seria aumentar para mais de 36 horas. Na diálise peritoneal é possível fazer sim. O problema é que com o passar do tempo, o útero gravídico vai aumentando de tamanho, a barriga vai aumentando. E agora imagina você infundir 2 litros de líquido de diálise peritoneal, líquido da diálise peritoneal na barriga já de um útero gravídico. Isso muitas vezes começa a trazer mal-estar, complicação. Muitas vezes aquela barriga, ou a barriga da grávida já está grande e você ainda infundir mais líquido poderia trazer um mal-estar para a paciente. É possível, mas precisa também otimizar mais trocas, volumes maiores de líquido para dar uma qualidade de diálise peritoneal maior. Muitas vezes você só faz a diálise noturna e fica com a cavidade vazia durante o dia, provavelmente você vai ter que fazer trocas durante o dia também. Isso poderia ocorrer. Bom, dito isso, vamos para o próximo passo, que é o paciente em transplante. Paciente transplantado renal que fica grávido, quais são os riscos? E novamente, tudo tem que ser muito bem conversado entre o centro de transplante, o seu nefrologista e o paciente. Os trabalhos têm mostrado que talvez no paciente transplantado renal não existe um risco tão grande assim de você evoluir com perda do enxerto renal e nem com risco maior de complicações ao bebê. Parece que é melhor, é mais seguro, você não tem rejeição tão mais pronunciado, não tem um risco maior de rejeição e perder o enxerto renal, não tem um risco a longo prazo de esse enxerto ter mais complicação. A única questão no paciente transplantado é que os imunossupressores precisam ser trocados. E muitas vezes você faz uso de imunossupressor, por exemplo, como micofenolato. E o micofenolato, sirolimus, não podem ser utilizados durante a gestação. Você tem que substituir por azatioprina, continuar com tacrolimus ou ciclosporina. E aí, normalmente, o corticoide. Mas micofenolato, sirolimus, não podem ser utilizados durante o everolimus não podem ser utilizados durante a gestação, nem também remédios, como já disse para vocês, da classe dos IECAs, dos BRAS, os beta-bloqueadores, os diuréticos, remédio para colesterol, não são indicados a sua utilização durante a gestação. Mesmo no tratamento conservador, mesmo em paciente em diálise e mesmo em pacientes transplantados. Nenhum desses pacientes pode utilizar esses medicamentos durante a gestação, tá? Quanto à parte alimentar, é importante que todas essas fases tenham acompanhamento nutricional de perto, porque o aporte proteico normalmente é maior. Naquele paciente que estamos fazendo tratamento conservador, muitas vezes a gente tem que aumentar o aporte proteico para 1,5, 1,8 gramas por quilo de proteína, para garantir um aporte nutricional proteico adequado ao bebê, para o bebê se desenvolver de uma maneira adequada. Se você restringe demais a ingestão proteica, você pode levar a um baixo desenvolvimento do bebê. Por isso que é tão complexo. Na doença renal, conservador, hemodiálise, diálise peritoneal transplantado, tem que estar conversando muito bem com o nutricionista, com o obstetra, com o nefrologista, para acertar melhor a parte alimentar, para não desnutrir esse paciente, não ter risco de mau desenvolvimento, um baixo crescimento fetal. Não é tão simples assim. As coisas são mais complexas de serem resolvidas.
tá? Mas é importantíssimo ter o acompanhamento de uma nutricionista durante essa fase. Muitos centros de transplantes, no Hospital do Rio, na época que eu trabalhava, paciente pós-transplante que engravidava tinha que vir semanalmente para o centro de transplante, fazer exames, passar em consulta e ver se está indo tudo bem, se não tem nenhuma complicação, se não tem nenhum risco, para poder acompanhar de uma maneira adequada. Porque o bebê agora do paciente transplantado, ele vai também consumir o tacrolimus e muitas vezes você precisa aumentar a dose do tacrolimus, da ciclosporina, para poder adequar melhor e evitar de ter rejeição. Então isso é só fazendo exames para a gente poder avaliar e mostrando segurança do transplante, certo? Então a ideia da conversa hoje era expor a vocês, desde o tratamento conservador, tratamento dialítico e no pós-transplante, os riscos e benefícios. Tá errado engravidar? Tá certo engravidar? Não existe isso. O que é importante é todos estarem cientes de todos os seus riscos e benefícios, saber o que a gestação representa para você, o que ter um filho representa para você, o quanto isso na sua vida faz sentido e é importante, e conciliar o melhor momento. E aí uma das grandes discussões é, por exemplo, naquela mulher que quer engravidar, mas que já tem uma doença renal mais avançada, numa função renal menor do que 30%. A grande chance dessa mulher com uma função menor do que 30% engravidar e evoluir para hemodiálise é muito grande. E uma vez que vai para hemodiálise, temos que otimizar, que eu falei para vocês, para pelo menos 20 horas por semana de diálise. Pelo menos 5 vezes por semana durante 4 horas. E isso é muito complicado no contexto. E tem muito risco de malformação fetal, aborto, risco de pré-eclâmpsia, eclâmpsia. E dependendo da idade da mulher, se ela é muito nova e quer engravidar, uma das discussões é, talvez valesse mais a pena esperar essa mulher, não engravidar agora, que ela só tem 20 e poucos anos, e no momento que ela transplantar, engravidar. Porque no transplante a complicação de rejeição, de perda do enxerto, complicações para o bebê, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome HELP no pós-transplante seria muito menor do que o risco dessa paciente me engravidar com uma doença renal mais avançada. Então muitas vezes, se é uma mulher jovem, talvez valha mais a pena evitar a gravidez nesse momento, preservar a função renal ao máximo e uma vez que ela transplanta, aí sim você tentar fazer a gestação no pós-transplante. Essa é uma discussão que existe. Está certo, está errado? É complexo, porque tem muitas vezes mulheres mais velhas que querem engravidar. Será que vale a pena postergar e aumentar o risco de uma síndrome de Down, por exemplo? Aí é só conversando, pesando risco e benefício para poder saber, certo? Então a conversa que eu queria falar com vocês era sobre isso. E quem tiver dúvida agora, coloca aí no balãozinho que eu vou tirando as dúvidas de vocês. Teve uma pergunta a respeito de anticoncepcional. Anticoncepcional, principalmente anticoncepcionais à base de estrógeno, é um pouquinho complicado. Porque a anticoncepcional à base de estrógeno não é que é proibido, mas poderia estar associado a um pior controle da pressão. O estrógeno poderia aumentar um pouco mais a pressão. O estrógeno poderia aumentar um pouco mais o risco de trombose e principalmente agravar um pouco mais a perda de proteína na urina se você já tiver. Então, muitas vezes, na doença renal, tratamento conservador com muita perda de proteína na urina, você tem que tomar um pouquinho de cuidado quanto a isso. E nos pacientes que são transplantados, talvez valha mais a pena você, por exemplo, colocar um DIU, você fazer uso de anticoncepcional à base de progesterona, evitar o excesso de estrógenos, mas isso é uma conversa que tem que ter muito com o seu médico e com o ginecologista. Mas, de modo geral, a gente evita, não é que não possa utilizar estrógenos, mas a gente evita utilizar anticoncepcionais com doses muito elevadas de estrógeno por conta de risco de piorar a pressão, piorar a perda de proteína e aumentar perda de proteína na urina e aumentar o risco de trombose, tá? Vamos lá para tirar umas dúvidas que colocaram aqui no... Fernanda perguntou, precisa necessariamente fazer 5 hemodiálises por semana? Sim. Toda vez que você engravida e você tem uma doença renal crônica, muitas vezes você tem que fazer pelo menos 20 horas por semana de hemodiálise.
E aí, só fazendo as contas, se você faz cada vez 4 horas, você precisa de 5 vezes. Então, pelo menos segunda a sexta, você tem que fazer diálise. E alguns lugares conseguem fazer até segunda a sábado, 6 vezes por semana, o que eu ainda acho melhor. E se você tiver um lugar que dá para fazer diálise noturna, para fazer mais tempo de hemodiálise, eu ainda considero melhor ainda, tá? Depende, Tamires, qual a possibilidade do bebê nascer com o mesmo problema renal da mãe estando em tratamento de hemodiálise? Depende muito. Qual é a causa que levou você a perder a função renal? Foi uma doença genética, como a doença renal policística? Alto risco de você, o bebê, também ter. Foi uma doença autoimune? Não necessariamente seu bebê vai ter. Foi um câncer e você tirou o seu rim? Não necessariamente seu bebê vai ter. É uma síndrome de Alport? Pode correr o risco do seu bebê ter. Então precisa ver cada caso o que levou à perda da sua função renal. O DIU pode fazer perda de proteína na urina? Não necessariamente. O DIU não necessariamente pode fazer. Pode haver alguns escapes, muitas vezes, de sangue na urina, mas não necessariamente perda de proteína, tá? Thaís, boca de um renal crônico fica doce? Não sei dizer para você. Não necessariamente você vai estar com uma boca doce só por causa de fazer diálise, não, tá? Um rim funcionando 11% corre risco de morte, recebendo doação do rim, será curada? Então vamos lá. 11% estaria muito próximo de iniciar a hemodiálise. Normalmente abaixo de 10% na população geral a gente estaria fazendo hemodiálise. O transplante renal poderia te trazer um tratamento e evitar de você permanecer em hemodiálise ou diálise peritoneal. Não é uma cura. Cura não existe. O rim transplantado irá durar um tempo, mais ou menos. Rim doador vivo, 10, 15 anos. Doador falecido, 10, 7, 10 anos. Depende muito de cada situação. Tem rim que dura muito mais. Dependerá de como você vai evoluir, vai ter rejeição ou não. Não é uma cura, tá? É um tratamento. Engravidar para não ter que estar usando a fístula diariamente. Eu posso estar inserindo um Permicate? Olha, o uso de Permicate é muito pior do que a utilização de fístula. A fístula dará maior qualidade de diálise por ter um fluxo de sangue maior e tem menos risco de infecção. Então é preferível utilizar a fístula do que um Permicate. Agora, se você está funcionando todo dia a fístula e está tendo complicação, aí tem que passar a utilizar o Permicate, mas sabendo que o Permicate não é o ideal. É a Natália falando, na gestação fiz hemodiálise todos os dias, exatamente para poder controlar isso. Doutor, um feto com dilatação pielocalicinal transitório, quando nasce resolve? Não sei dizer, viu? Isso aí eu não sou pediatra. Tem que ver aí com o urologista, pode, se for transitório, tá tudo bem. O importante é descartar fatores obstrutivos, tá? Muito bom. Engravidar tendo doença renal crônica pode colaborar para o baixo peso do bebê? Sem dúvida. Tanto a doença renal crônica, tratamento conservador, quanto a hemodiálise possuem o maior risco de ter um bebê pequeno. Isso pode acontecer e parto prematuro também, tá? Boa noite. Meu irmão faz hemodiálise, faz diálise há 15 anos, bebe cerveja porque no outro dia tira o excesso de líquido, às vezes com o rosto muito inchado. Fico muito preocupado com ele, realmente. Se você toma muita cerveja, está ganhando muito líquido. Se você não urina direito, esse líquido terá que ser tirado na sessão de diálise. E quanto mais líquido você tiver que tirar na sessão de diálise, 3, 4, 5 litros, pior para ele. Quanto mais líquido tiver que tirar de uma vez para poder chegar no peso seco, maior o risco de complicação de arritmia, queda de pressão, infarto. Então tem que tomar cuidado. A grande questão é que muitas vezes a pessoa tem uma negação, ele não aceita aquela situação e fica se auto-sabotando, né? Isso que é um grande problema, isso que é um grande risco para as pessoas, que elas não entendem, acaba entrando numa fase de negação e infelizmente isso acaba prejudicando muito as pessoas. Que mais? O que vocês têm de dúvidas a respeito de gestação e doença renal crônica? Ou qualquer outra dúvida. Caso contrário, a gente encerra a live aqui.
Na diária, se engravidar, fica fora da fila de transplante? Sim, durante a gestação você ficaria fora da fila do transplante, porque você não teria condição nenhuma de receber um órgão naquele momento. Os medicamentos para abaixar a imunidade e evitar rejeição aguda poderiam trazer grandes complicações. Então, não, você fica fora transitoriamente. Eu estava tomando espironolactona para tratamento de espinha há um mês e do nada comecei a inchar as pernas e fui no médico e os exames deu perca de proteína. Teria algo a ver com esse remédio? Não, espironolactona não causaria perda de proteína na urina, viu, Rosana? Pelo contrário, espironolactona pode ajudar um pouco. Pode engravidar após quanto tempo do pós-transplante? Idealmente, é interessante esperar pelo menos um ano após o transplante, que é o momento mais crítico do transplante, esse primeiro ano, onde a carga imunossupressora é maior, o risco de rejeição é maior. Então, de modo geral, a gente pede para esperar um ano do pós-transplante. Evoluindo bem, proteína está controlada, tudo, aí pode começar a ser conversado a respeito disso, tá? Que mais? Que mais vocês têm de dúvida? Essa live, esses temas para vocês são interessantes. A gente está conversando. Faz sentido para vocês falar sobre isso? Vou fazer uma... Deixa aqui o comentário, quero saber. Vou fazer uma cirurgia da paratireoide. Isso vai interferir para uma possível gravidez no futuro? Não. A paratireoide é uma glândula que muitas vezes possa estar funcionando de uma maneira excessiva e você vai retirar essa glândula para evitar que ocorra essa persistência desse PTH muito alto. E aí a normalização do PTH, na verdade, é extremamente importante também, tá? Quando tem transplante renal e hepático, a gravidez pode acontecer? Pode. O racional é o mesmo, viu? Não é porque tem transplante combinado rim, fígado, que teria algum... Não seria permitido. Existe risco. Agora, em vez de também ter risco de rejeição ou complicação no rim, poderia ter risco também para o fígado. Mas, de novo, tudo tem que ser muito bem conversado. Eu nunca sou extremista, falar está proibido ou está totalmente liberado. Tudo tem risco, tudo tem vantagem. Tem que ser conversado. Depende muito de momento do transplante, como está evoluindo, teve rejeição, não teve rejeição, está evoluindo bem, a função renal está boa, a função renal está ruim, tem muita perda de proteína, não tem perda de proteína. Tudo isso está atrelado ao melhor prognóstico da gravidez. Quem faz transfusão de sangue, quanto tempo pode entrar na fila? A transfusão de sangue pode alterar o seu painel e pode fazer com que você crie novos anticorpos, tá? Então depende muito, mas você não vai ficar fora de fila de transplante por conta disso, mas tem que ser renovado o soro que é enviado ao centro de imunogenética. Quem é transplantado pode fazer abdominoplastia? Só o seu médico vai poder te liberar, só ele vai poder dizer para você se você pode ou não. Tudo tem risco. Para ser transplantado, tem maior risco de uma redução da sua imunidade, tem risco de infecção. Vale a pena você corrigir o abdômen, tendo risco de ter uma infecção e prejudicar e até mesmo perder o seu rim? Aí essa decisão é junto de você com o seu médico. O quanto te incomoda a perda de peso, o quanto você está fazendo de tudo para controlar a sua parte estética, sua alimentação, sua atividade física estão extremamente adequadas? Isso é importante. Algum familiar pode gestar para o paciente? Nossa, isso aí é complicado, hein? Barriga de aluguel, aqui no Brasil, se eu não me engano, não é permitido isso, hein? Muito obrigado pela live, obrigado aí pelo carinho. Para entrar na fila de transplante, você tem que fazer o encaminhamento de um soro para o centro de imunogenética, tá? Ótimo, Carla. Então é importante sempre estar pensando nisso. Mas assim, se sua filha começou a ter relação, quer dizer que ela não tem um marido. Então é importante, antes de você pensar em engravidar, ter cuidado com o parceiro. O ideal não é engravidar de qualquer pessoa, né? Isso é muito importante.
essa orientação sexual também. Meus exames mês passado, tudo normal. Agora TGP 61, ureia 29, proteína. Olha, Rosana, conversa com o seu médico. Tá alterada essa proteína. Tem que investigar. Silva, Edinalvo, eu te falei aqui que o estrógeno poderia aumentar o risco de trombose, perda de proteína e piora da pressão. Então é um anticoncepcional que tem que tomar um pouquinho de cuidado. De nada, Tamires. Não entendi, Nobre. Você falou que há um mês fez a fístula, mas o nefrologista disse que perdeu a fístula. Posso fazer musculação, mas graças a Deus a função melhorou. Ótimo. Só cuidado, quem tem fístula, não exagerar na musculação do braço, que isso pode aumentar demais o fluxo de sangue naquela fístula e aumentar demais o calibre da fístula, tá? Tenho IgA, tive uma gestação tranquila por parte de mim, mas minha filha teve uma malformação do sistema urinário, não resistiu. Lamento, viu, Letícia? Tem que ver se a IgA por si só não causaria isso. Teria que ver se foi algum medicamento, alguma coisa que poderia estar relacionado. Mas meus sentimentos, isso sem dúvida nenhuma deve ser uma dor imensurável. Pode fazer sim, entrar na fila sem fazer diálise. Para entrar na fila de transplante, uma função renal menor do que 10%, tá? Qual método seguro? Nossa, não entendi. Dio tem sangramento, faz... Nossa, não entendi nada, Silvio, que você escreveu. Por favor, me responda. O rim com 11% de funcionamento corre risco de morte? A doença renal crônica possui maior risco de mortalidade, sim. Quanto tempo dá para fazer hemodiálise? Dá para fazer até o fim da sua vida, até o último dia da sua vida. Não existe um tempo máximo de hemodiálise. A gente sabe que fazer transplante renal é melhor do que continuar em hemodiálise na maioria dos casos. Cada caso é um caso, aí tem que avaliar. Mas não existe um tempo máximo de fazer e a doença renal crônica mais avançada está atrelada ao maior risco de mortalidade, sim. Então tem que tomar cuidado, tem que acompanhar. Ângela, sem estar inchado e sem sintomas, meu rim pode voltar a funcionar? Faço a menor ideia, Ângela. Não sei qual é o seu caso, só avaliando para poder saber. O que fazer para não crescer esses caroços? O que fazer para não crescer esses caroços? Primeiro, nem todos vão ter esses aneurismas no braço da fístula. Muitas vezes está relacionado com obstruções ao fluxo de sangue, estenose. Então é importante sempre estar acompanhando com o vascular, vendo direitinho, se tem algum problema, não exagerar no fluxo de sangue, não fazer esforço excessivo no braço da fístula. Isso é importante, tá? Mas é o vascular que vai lhe ajudar nesse controle, evitando que você tenha um crescimento de uma fístula de uma maneira excessiva, que a gente chama de uma fístula aneurismática, de aneurisma, de uma dilatação excessiva. Normalmente está relacionado com alguma obstrução ao fluxo de sangue. Certo, pessoal? Vou dar mais um minutinho para ver se vocês têm dúvidas, senão eu vou encerrar essa live. E eu ainda hoje vou para academia, vou fazer menos tempo, mas vamos fazer um pouquinho de exercício. E é importante, quero saber aqui quem vai fazer exercício, são quase 9 da noite, e vai lá fazer a sua parte, cumprir com a sua meta para manter a sua saúde. É fácil falar, eu tenho medo de ir para diálise, eu tenho medo de ter complicação, eu tenho medo, mas na hora H ninguém faz nada, ninguém faz sua parte, ninguém faz dieta direito, ninguém faz exercício físico, ninguém toma remédio direito, ninguém vai no médico de uma maneira adequada. Quando está descontente com o médico, fica por isso mesmo. Quando está descontente com o médico, em vez de procurar uma outra opinião, fica aí reclamando. Quero ver quem que faz e toma a rédea da sua vida. A Laís, eu concordo, a Laís, minha paciente, crossfiteira, parabéns. Ó, Francisco já falou que já fez hoje.
Importante. Não menosprezem o papel de uma boa alimentação, uma prática de atividade física, controle de peso. Não menosprezem isso. Isso é fundamental. É um dos alicerces da vida, hein? É isso aí. Então, beleza, pessoal. Agradeço aí todo mundo pela presença, por mais essa live. Fico feliz de estar colaborando. Fico muito feliz de ter a companhia de vocês sempre. Isso realmente faz parte da minha vida. E, nossa, sem dúvida nenhuma, isso é um propósito da minha vida, estar aqui com vocês, tentando transmitir as informações, os valores, não só informações médicas, mas do que eu acho que é certo, do que eu acho que é importante. Novamente, obrigado aí por todo o carinho, pela presença, pela energia positiva, por meus pacientes como a Laís estarem aqui prestigiando. Putz, eu fico extremamente feliz, tá bom? Então, uma boa noite. Amanhã eu abro uma caixinha de perguntas, sexta-feira, abro uma caixinha de perguntas para vocês, para a gente poder tirar algumas outras dúvidas que vocês possam ter ficado. Um grande abraço, uma boa noite a todo mundo.